Convidaram-me para comentar este livro, Mulheres Invisíveis, de Caroline Criado Pérez, durante 10 minutos, o que é uma tarefa mais ou menos impossível, dada a quantidade de informação que o livro contém, e por isso eu vou tentar falar só 5 minutos sobre o livro. O livro basicamente fala do déficit de dados de género, ou seja, daquilo que a autora chama um déficit informacional, e de como este déficit informacional é causa e consequência de muitos problemas para as mulheres, em particular, mas para a humanidade na sua totalidade. Como a autora fala logo no prefácio, esta é uma história de ausências, e essas ausências são ausências de informação sobre as mulheres. E o livro é longo, quase 400 páginas, como eu disse, daí a impossibilidade de entrar no detalhe neste documentário, e refere muitas áreas diversas da vida das mulheres e de todos e todas nós, o cotidiano, o trabalho, a saúde, a política. Eu diria que o livro não é um livro inovador, ou seja, não está aqui nada de novo que as teóricas feministas não tenham já falado ao longo de muitos anos, mas este livro tem a grande virtude de ter uma linguagem muito acessível, didática. A autora é jornalista e, portanto, numa linguagem que pode facilmente ser lida por todos. É, de facto, um livro que deve ser lido por todos e por todas, e eu diria que, sobretudo, deve ser lido pelos decisores políticos, porque muito do que está aqui implica nas nossas vidas e muito do que está aqui poderia ser de outra maneira, através de decisões diversas que as pessoas, em lugares de decisão, e esta decisão não é só política, é na investigação, é na saúde, no planeamento, sobretudo. A autora fala muito da questão do planeamento. E aqui a questão central do livro é mostrar como é que o masculino universal, aquilo que aqui nesta tradução se chama o masculino genérico, prejudica realmente a vida de toda a gente. A autora, no fundo, tem aqui 3 temas que são recorrentes ao longo de todo o livro, que não sintetizam um livro, mas são recorrentes. O primeiro tem a ver com o corpo feminino e o modo como ele é tratado ou esquecido. Depois a questão central, que a mim me é muito cara, que é a questão do trabalho de cuidado, o trabalho não remunerado, que é, em geral, sempre, quase sempre, atribuído às mulheres. E, finalmente, a questão da violência masculina contra as mulheres. Como eu já repeti várias vezes, é difícil abordar todo o livro é muito cheio de detalhes, é muito rico pelos exemplos, e essa dimensão dos exemplos e do mostrar, sobretudo, outra dimensão interessante é que mostra exemplos do mundo inteiro, não é? A autora não se centra, como é muito costume, nas sociedades desenvolvidas ocidentais, percorre o mundo todo, estatísticas e dados, estudos científicos de todos os continentes. Eu salientaria aqui 2 questões. Uma porque tem a ver com os meus interesses, mas acho que é muito crucial, que é a dimensão da saúde, porque de facto mexe com a qualidade de vida das mulheres, com a saúde, com a doença e com a morte, com a mortalidade das mulheres, porque o livro mostra, através de inúmeros exemplos, como é que a falha de informação sobre os corpos femininos, lá está uma das dimensões principais, põe em causa a saúde e a vida das mulheres. A autora tem, ao longo do livro, algumas frases assim bastante emblemáticas. Vou aqui procurar uma delas, em que ela diz: as mulheres estão a morrer e o meio médico é cúmplice. E, portanto, isto é assim uma daquelas frases choque com que a autora pretende, de facto, despertar as consciências para esta realidade, e ela mostra, através de inúmeros exemplos, como é que este déficit de informação, um déficit de olhar para a vida e para as características dos corpos femininos prejudica as
das mulheres. A questão dos ensaios clínicos, que já é muito conhecida, não é? Como é que os ensaios clínicos são feitos, sobretudo, usando homens e corpos masculinos, e depois os medicamentos são prescritos de forma igual e em dosagens iguais para homens e para as mulheres, e as mulheres correm, em muitos casos e em muitas doenças, riscos de sobredosagem de medicação. E depois uma questão que também está muito estudada, mas é muito pouco falada e, sobretudo, é muito pouco integrada na investigação e depois no ensino da medicina e na prática clínica, é a questão dos diagnósticos, ou seja, uma mulher e um homem que se apresentem com os mesmos sintomas, há inúmeros estudos que mostram que eles são tratados de modo diferente e que as mulheres são diagnosticadas mais tardiamente, os seus sintomas muitas vezes são atribuídos a causas psicossomáticas e, de facto, isto deve-se a uma ausência de escutar as vozes e os corpos das mulheres e, portanto, esta parte da saúde é uma parte particularmente impactante porque, de facto, mexe com a vida e a morte das mulheres. A outra dimensão que eu gostaria de destacar, e para aqueles que saltam das introduções para o final dos livros, é de facto a parte final do livro, que tem um título muito apelativo, que é Quando as Coisas Correm Mal. E eu trouxe esta parte porque realmente as coisas hoje estão a correr mal. O livro foi escrito em 2019, traduzido, acho que esta tradução da Relógio d'Água é 2020, mas as coisas correm bastante pior hoje, em 2022, do que quando a autora escreveu o livro, e de facto é muito interessante, neste contexto de pandemia, de guerra e de catástrofes naturais, ler aquilo que a autora fala aqui, porque ela mostra de facto aqui, queria ler aqui outra frase destas impactantes que ela tem, que é não é a calamidade que mata as mulheres, é o género. Ou seja, ela mostra através de múltiplos exemplos em muitos lugares do mundo, por exemplo, relativamente a catástrofes naturais, como os tsunamis, os terremotos que estamos agora a assistir na Turquia e na Síria. É claro que ela fala do Sri Lanka e da Turquia. Ela mostra, de facto, como determinados contextos são muito mais mortais, digamos assim, para as mulheres do que para os homens, não é? A questão da violência sexual, a questão das violações nas guerras, ela também fala das migrações, dos campos de refugiados, fala muito das catástrofes e das pós-catástrofes e, portanto, quando estamos a falar também de reconstrução, ela dá alguns exemplos, por exemplo, relativamente ao Sri Lanka e à Turquia, que acabam por ser um pouco caricatos, mas que são de facto chocantes, que é, por exemplo, quando se reconstruíram as casas para os milhares de pessoas que ficaram desalojadas, quer no Sri Lanka, quer na Turquia, as casas foram construídas sem cozinhas. E isto tem a ver com o não se ouvir as mulheres, não é? Ouviram-se homens para planear, quem planeou são homens, engenheiros, arquitetos, que se esquecem que é preciso cozinhar e alimentar as pessoas e, portanto, esta dimensão que é anedótica, que parece anedótica, mas de facto não é, e é muito grave e tem um impacto enorme na vida das mulheres. E as mulheres nestes contextos também é importante frisar, e essa tem a ver com as tais outras dimensões do trabalho, da dimensão central do trabalho de cuidado que eu falei no início. As mulheres correm mais riscos em situações de calamidade, de guerra, de pandemia, como agora vimos, porque, de facto, elas têm responsabilidades de cuidado atribuídas e isso coloca mais a sua vida em risco.
porque cuidam das pessoas doentes, porque as pessoas, agora, por exemplo, na pandemia, não é? As pessoas estavam infectadas, eram as mulheres que cuidavam e os riscos aumentam substancialmente. E, portanto, passando já para o final e para concluir, a autora tem uma solução para este déficit informacional que ela vai descrevendo com detalhe para as diferentes áreas ao longo do livro, que é aumentar a representação das mulheres, perguntar às mulheres, falar com as mulheres. E para saber o que perguntar é, de facto, importante ler este livro e, portanto, aconselho vivamente a leitura do livro, mas é também importante ouvir e ler outras mulheres. E porque como a minha relação com os livros eu leio um livro e depois a seguir vou ler outro e outro e outro, eu furei aqui um bocadinho o esquema que me foi proposto e resolvi trazer mais 2 livros, aconselhar mais 2 livros de mulheres para aconselhar a sua leitura, já que isto é suposto ser um clube de leitura e, portanto, mais 2 leituras. Foram 2 dos livros que eu mais gostei de ler o ano passado. Este ano ainda só li um livro e não era de uma mulher, por isso não trouxe. São livros de 2 autoras brasileiras e isto não é por acaso. Nós temos um enorme contingente de estudantes brasileiros e brasileiras aqui na Universidade de Coimbra, mas eu penso que se conhece muito pouco da cultura brasileira, fala-se muito pouco da cultura brasileira em Coimbra e sobretudo da literatura brasileira contemporânea, que é algo que eu sou absolutamente fã. E, portanto, trago aqui 2 livros. O primeiro é um livro de uma jornalista também, da Adriana Negreiros, que se chama A Vida Nunca Mais Será a Mesma, e corresponde exatamente àquilo que eu dizia sobre, lendo este livro, nós querermos ouvir as mulheres. É uma história escrita na primeira pessoa, da experiência da própria Adriana Negreiros, que é aqui nossa aluna do doutoramento de Estudos Feministas da Faculdade de Letras, escrita na primeira pessoa a partir da sua experiência pessoal e da experiência de inúmeras mulheres que ela entrevistou acerca da violência sexual no Brasil, não é? Portanto, é a realidade brasileira que ela estuda. E, portanto, ela parte destas experiências individuais, subjetivas, para uma reflexão aprofundada sobre o que é a cultura da violência e da violação no Brasil. E, portanto, é um livro impactante, e violento, porque fala de violência, mas é um livro que se lê tal como o da Caroline Criado Pérez, que se lê com muita facilidade e que não conseguimos parar de ler, apesar de ser um ensaio, e de facto é um dos livros que eu mais gostei o ano passado. O outro livro é também de uma escritora brasileira, a Giovanna Madalosso, que está publicado em Portugal. A Tinta da China tem feito, não fui paga para isso, mas a Tinta da China tem feito um trabalho notável de divulgação da literatura brasileira em Portugal. E este livro dela tem outros, mas este Sweet Tóquio é de facto um livro brilhante. É um livro escrito por uma mulher que encarna a escritora, no fundo, tem no livro a narrativa de 2 mulheres sobre o mesmo acontecimento e a mesma história. É um livro sobre a maternidade, no fundo, através da perspectiva de 2 mulheres, de uma mãe e de uma babá, como se diz em português, do lado de lá. Agora não me lembro do termo do lado de cá, mas é um livro fantástico, se lê também assim de uma assentada e, portanto, aqui ficam mais 2 sugestões de leitura para além deste livro das Mulheres Invisíveis.